A essência do comunismo e as práticas que sustentam essa ideologia são a mentira, a contradição e o genocídio. Esses são os instrumentos de ação, muitas vezes disfarçados, da esquerda radical, guiada também por um indisfarçável sentimento apátrida. O Brasil está sob a ameaça dessa ideologia nas próximas eleições. Seus agentes estão infiltrados na máquina estatal em algumas das mais altas esferas do poder e minam nossa tradição judaico-cristã, agindo contra a família, contra nossos valores e nossas crenças, desobedecendo aos mandamentos de nossa Constituição. Alguns membros do Supremo Tribunal Federal, talvez até inconscientemente, acabam na prática coibindo a liberdade, como sempre fez o comunismo. Os ataques à liberdade pelos partidos esquerdistas já estão explícitos nos pronunciamentos da pré-campanha, regulamentação da mídia, invasões da propriedade privada. Lamentavelmente, nossa justiça, em muitos casos práticos, colabora com essas teses antidemocráticas. Em 1935, alguns militares seduzidos pela ideologia comunista rebelaram-se no Recife, em Natal e no Rio de Janeiro, com o objetivo de derrubar o governo Getúlio Vargas. Na capital federal, então, no Rio de Janeiro, insurgiram-se no Campo dos Afonsos e no 3º Regimento de Infantaria da Praia Vermelha, covardemente assassinando companheiros de farda que dormiam. Foi a cruel e intentona comunista que até pouco tempo era motivo para que nossas forças armadas unanimemente demonizassem o comunismo. Parece que alguns deles, porém, temerosos das calúnias que o Sistema Globo e seus satélites lançaram durante 20 anos ou mais contra os governos militares, ou talvez seduzidos por afagos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, alguns militares se esqueceram daquele episódio odioso e dos atos de terrorismo praticados após 1964 por criminosos que ainda estão por aqui. Em sua maioria, sempre que podendo, roubando dinheiro público ou então recebendo aquelas poupudas indenizações que lhes foram atribuídas imoralmente pelas mentirosas comissões da verdade. Recentemente, por isso, Bolsonaro teve que tirar de comandos importantes alguns desses dissidentes fardados, infectados pelo odioso germe da traição. Lembrando aos mais jovens, Luiz Carlos Prestes, considerado o maior líder comunista brasileiro de todos os tempos, perguntado sobre sua posição pessoal caso houvesse uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, não hesitou e disse que lutaria contra o Brasil. O comunista sonha com um governo mundial único, nos moldes comunistas, sob a mesma ditadura tirânica que tem em seu passivo a responsabilidade pelo assassinato de mais de 100 milhões de pessoas. Obra satânica de Lenin e Stalin na União Soviética, de Mao Tse-tung na China, de Pol Pot no Camboja e de Fidel Castro e Guevara em Cuba, agora imitados mais timidamente por Maduro na Venezuela.
O hino dessa gente se chama a Internacional Socialista. Aquele mesmo cantado por Lula e por Alckmin, candidatos do PT para as próximas eleições, para presidir nosso país e certamente entregá-los de bandeja ao globalismo que ambiciona as riquezas brasileiras. O colonialista Macron recebeu o candidato descondenado, lembram? Que ambiciona as riquezas brasileiras e, portanto, quis discutir com o candidato que está na frente nas pesquisas uma possível gestão diplomática para criar, por exemplo, uma nação Yanomami independente, mas ocupando parte da Amazônia brasileira, ou então, mais lá pertinho da Guiana Francesa, lá pelos lados de Tumucumaque, uma outra nação independente. Isso ocorrerá brevemente na Patagônia. Prestem atenção, onde está prevista a criação da nação Mapuche, em terras que atualmente pertencem ao Chile e à Argentina. O Brasil de Bolsonaro não admite discutir nossa soberania e é um obstáculo às ambições de dominação mundial pelos líderes globalistas, plutocratas e cleptocratas, sem qualquer vestígio de caráter e humanismo. Daí a campanha diária nacional e internacional contra nosso presidente da República. Ultimamente, aproveitando um tal defeso eleitoral, um artifício inventado para tolher a liberdade e embarrear a reeleição de Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral e seus cúmplices estão pintando e bordando na proibição de tudo que possa lembrar as realizações do governo federal, que são muitas e levam o eleitor consciente a votar pela reeleição de Bolsonaro, que fez verdadeiros milagres no seu governo com pandemia, guerra, déficits herdados, herança maldita, etc. Tanto assim que seu ministro da Economia e seu presidente do Banco Central são considerados hoje os mais importantes personagens no mundo financeiro. Esses atentados à liberdade dos brasileiros lembram como funcionam os regimes totalitários. É bom que vocês prestem atenção. Uma juíza gaúcha decidiu que a bandeira brasileira é propaganda eleitoral. Como é que uma pessoa tão despreparada chegou a essa posição de juíza? Nossa justiça baixou a esse nível. O ministro Queiroga da Saúde ia utilizar a rede de TVs e cadeia nacional para lançar um alerta sobre a vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, que está voltando a atacar. E já foi constatada em certos países, Estados Unidos, no esgoto dos Estados Unidos, do Reino Unido. Não é que Fachin proibiu o ministro Queiroga de fazer esse alerta aos pais para vacinarem seus filhos, considerando que isso é campanha eleitoral. Se a paralisia infantil voltar ao Brasil, isso se deverá à paralisia cerebral que levou Fachin a tomar essa decisão estapafúrdia, inacreditável. Fachin, aliás, há meses, já proibira a polícia do Rio de Janeiro de incursionar pelas favelas cariocas na luta contra traficantes e outros criminosos. Essa proibição fez do Rio o paraíso, o balneário predileto,
a colônia de férias dos bandidões brasileiros que se sentem seguros nas favelas cariocas, em que os helicópteros da polícia não podem chegar, os próprios policiais têm uma série de restrições. Fachin. Ainda Fachin, dirigindo o TSE, deu cartão vermelho, que é a sua cor predileta, ao coronel incômodo, que entende muito de cibernética e pode atrapalhar a inteligência artificial das urnas de Barroso. E que, segundo afirmou Rodrigo Pacheco, vão eleger o próximo presidente. Aliás, uma inovação do nosso presidente do Senado. Antigamente, quem elegia era o povo, agora é a urna. Já Alexandre de Moraes puniu um deputado federal por opinar sobre a atuação inconstitucional do Supremo Tribunal Federal e multou seu advogado por excesso de recursos em favor do parlamentar. Mas, ao contrário, o advogado de Lula, que recorria todos os dias contra as condenações de Lula, arrancou lágrimas do ministro Gilmar Mendes, emocionado pela persistência, pela obstinação daquele advogado que todos os dias recorria contra as condenações do seu cliente. Outra interessante, a implantação das escolas cívico-militares em São Paulo é considerada pecado pelo Sindicato dos Professores Estaduais, certamente comunistas. E não é que um juiz proibiu a implantação das escolas cívico-militares em São Paulo, acusando-as de ideológicas. Ideológico é esse sindicato de professores de Araque, comunistas de carteirinha, que não reconhecem o direito alheio à liberdade de cátedra. Liberdade é uma palavra que dá pipocas nos comunistas. O TSE obrigou o Brasil inteiro a cobrir com adesivos a chancela do governo federal que identifica suas obras. As realizações federais têm que ficar no anonimato. Sabem por quê? Porque Bolsonaro, em vez de roubar e deixar roubar, acabou muitas das obras que estavam paradas, consertou rodovias, implantou ferrovias, levou água ao Nordeste, a internet para os confins do Brasil, deu título de propriedade aos pequenos agricultores rurais e fez muito mais que nem dá para resumir aqui. Esse tal defeso não é regra eleitoral, é censura, é o assassinato da transparência, é a tentativa de manter o povo na ignorância, sem saber o muito que Bolsonaro realizou em seu favor, e o que certamente levaria muitos a votar nele para a reeleição. Fachin, ao apagar das luzes, não deixou por menos. Fez outra proibição. O governo não pode colocar na televisão o chamamento aos jovens para o alistamento militar. É propaganda eleitoral. Eu finalizo fazendo a pergunta que não quer calar. Por que em momentos de grandes dificuldades, com pandemia e guerra, em que o governo Bolsonaro está conseguindo resultados positivos que causam inveja, inclusive, a países mais desenvolvidos do mundo, eu me pergunto por que o nosso STF se propõe conceder-se um aumento salarial despropositado de 18%.
que vai ter um efeito cascata sobre as finanças públicas e pode derrubar a nossa recuperação econômica que vai tão bem. Isso não é proibido, né? Atenção, brasileiros, paisanos e fardados. O preço da liberdade é a eterna vigilância, já dizia o brigadeiro Eduardo Gomes. Acordem antes que sejamos assassinados enquanto dormimos.